Mas essa primeira entrada lá no Parque São Jorge, o clássico não será o assunto principal, não é? Boa noite, Salazar. Conta pra gente os detalhes dessa polêmica ação do Corinthians em combate aí ao ódio no futebol. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Michele, é isso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Teve um probleminha aqui no retorno. É isso, Michele. O Corinthians hoje lançou uma campanha que, segundo o clube, é contra o clima de violência que a gente tem no futebol hoje, também contra a disseminação de ódio e de fake news nas redes sociais. O Corinthians, inclusive, lançou um vídeo que a gente vai ver daqui a pouquinho para falar sobre isso. É um incômodo já antigo da diretoria, que entende que o que aconteceu com o Silvinho foi uma perseguição. Depois disso, nós tivemos os casos de ameaças aos jogadores. Essas situações, inclusive, viraram casos de polícia. Teve também a relação com a Talsa, em que o clube se vê como vítima do problema, mas mesmo assim recebeu bastante crítica. Segundo o clube, muitas dessas críticas injustas. Enfim, são muitas situações. O Corinthians até expande essa discussão para os casos que aconteceram agora com o Flamengo e com outras equipes. E por causa disso, o clube resolveu lançar essa campanha em que vai, num primeiro momento, adotar um certo silêncio. Já vou explicar isso melhor. Vamos primeiro assistir o vídeo do lançamento dessa campanha. Carta por um futebol sem ódio. O Esporte Clube Corinthians entende que chegou a hora de lutar por um futebol sem ódio. Nos últimos dias, notamos a crescente disseminação de fake news, postagens de ódio divulgadas nas redes sociais com a intenção de intimidar e oprimir jogadores, dirigentes e suas famílias. A busca pelo clique ou pelo like a qualquer custo estimula esse ambiente tóxico. Cada vez mais as pessoas se sentem no direito de inventar mentiras, espalhar inverdades e alimentar um estado permanente de tensão. Infelizmente, parte da imprensa também tem adotado esse mesmo comportamento, preferindo a pressa dos justiciamentos à ponderação da justiça. E uma denúncia mal verificada nas redes ganha maior peso do que um boletim de ocorrência. E o futebol não é isso. Futebol é paixão desde a infância, é laço de família, nas vitórias, nas derrotas. É orgulho tanto do gol do Basílio em 77, quanto dos 23 anos de jejum que só aumentaram nossa paixão. Porém, a julgar pelas redes, perder 2 jogos seguidos se tornou crime, se tornou desonra. Isso não é saudável e nem é a verdade da nossa torcida. Com essas atitudes, não vamos mais compactuar. O Corinthians começa agora uma série de ações em nome de um futebol sem ódio. Exigimos responsabilidade das plataformas de redes sociais. Da imprensa, cobraremos que se mantenham fiéis aos seus princípios, mesmo que a tecnologia continue a revolucionar os hábitos da informação. À nação corintiana, pediremos compreensão para nossas medidas futuras. Aceitaremos e respeitaremos as cobranças, como sempre, mas não vamos nos calar diante das atitudes de poucos, que disseminam o ódio, a violência e a desinformação. Acreditamos que esta é uma causa de responsabilidade social. A partir de agora, também é parte da nossa luta diária pelo bem do esporte. Futebol sem ódio. O primeiro efeito prático dessa campanha aí do Corinthians o clube adotou um silêncio que eles chamaram de apagão da comunicação. Dentro desse apagão, o clube decidiu que a partir das 10 horas da manhã de hoje até as 10 horas da manhã de segunda-feira, o clube não vai interagir, o clube não vai passar nenhuma informação, o clube não vai ter nenhum tipo de contato por meio das redes sociais, por meio de WhatsApp, nada. Nem com a imprensa, nem com o seu torcedor, justamente nesse final de semana de derby. Então, das 10 da manhã de hoje até as 10 da manhã de segunda-feira, nenhuma comunicação. Por causa disso,
a gente provavelmente não vai ter, né, a lista de relacionados para o derby, a entrevista coletiva. Por exemplo, eu conversei com o Douglas Lunardi, que é o diretor de comunicação da CBF, ele me explicou o seguinte: a entrevista coletiva, ela é uma recomendação expressa da CBF, está no protocolo, mas ela cabe aos clubes. Então, se o Corinthians não quiser, ele não é obrigado a colocar alguém para falar depois do jogo. Se eles então mantiverem esse pacto de silêncio, esse apagão, nós provavelmente não teremos nenhuma entrevista, nem do técnico do Corinthians, nem dos jogadores do Corinthians depois do derby, nem a lista de relacionados. Como eu disse, a escalação 1 hora antes do jogo, isso sim está no regulamento. O Corinthians é obrigado a divulgar essa escalação pelo menos 1 hora antes do jogo. Mas é isso, até às 10 horas da manhã de segunda-feira, nenhum jornalista é atendido e nem no WhatsApp para nada. E nenhum torcedor vai ver nenhuma postagem do Corinthians nas redes sociais. É isso. Eu fico pensando assim, o que perde com isso? A entrevista coletiva após o jogo, eu acho que é importante para o torcedor que vai querer ouvir ali o técnico. É um direito do torcedor querer ouvir o técnico ou um jogador, alguma coisa. Agora, no mais, não pôr coisa em rede social, a gente não precisa disso. Que diferença faz para a imprensa séria o material chapa branca que os clubes fazem? O pessoal que está lá é chapa branca, é o trabalho deles, eles fazem o trabalho oficial, que não muda nada. Os grandes jornalistas não se pautam por anúncios oficiais.